Bom, vamos lá. Aqui eu coloquei um pouquinho o final, né, do capítulo 6, algumas coisas importantes. O verso 29 do capítulo 6 diz assim: Então mandou Belsazar. Cadê? 29? Não, deixa aí mesmo, tá bom. Daniel Tá. 6, verso 8 diz assim: Agora, pois, ó rei. Cadê? Peraí, saiu de novo. Mais para Esse cima? verso 8 aí, isso. Achei o Agora, 29. Pronto, achei o 29. certo, beleza, vou ler do 29. Então mandou Belsazar que vestissem a Daniel de púrpura e que lhe pusessem uma cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem a respeito dele que havia de ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o reino, sendo da idade de 62 anos. Aqui vemos uma clara alusão ao que falamos no capítulo 2, que o reino da Babilônia caiu nas mãos dos medos e dos persas. Daniel 6, verso 8 diz o quê? Agora, pois, ó rei, confirma a proibição e assina o edito, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Aqui, mais uma vez, né, uma clara alusão que medos e persas agiam em conjunto. Daniel 6, verso 21 tem uma coisa interessante. Ó. Então Daniel, que é o monoteísta aqui, né, falou ao rei, ó rei, vive para sempre. Ó, verso 22. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Ó, lembram daquelas expressões que falamos do capítulo 2? Vejam, Daniel também, ele fala aqui do rei Dário, e diz, vive para sempre. Você literalizaria isso? Ainda mais Daniel sendo monoteísta? Não. Isso eu só quero mostrar, pessoal, que é uma expressão comum, tá? Porque muita gente fala do reino eterno que era para sempre, olha. O rei também Dário ia viver para sempre, e Daniel, lembrando que não era um pagão, ele era um representante aí do monoteísmo aí, judaico, né? Ó, Daniel 6:28 diz: Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Sírio, o persa. Mais uma vez provando que Medos e persas reinavam juntos. Agora, finalmente, vamos ao polêmico capítulo 7. Daniel 7, verso 1 diz o quê? No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Ó, aqui o autor ele se situa, pessoal, por volta de 556 antes de Cristo, se você for cristão, ou antes da Era Comum, se você for neutro. Verso 2: Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. Verso 3: E quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ó, você pode ver que é quatro animais, tá? Verso 4: O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ó, lembremos de que o capítulo 2 já fala sobre isso, tá, gente? E todas as informações elas têm que estar em conjunto. Quem que é o primeiro? O primeiro é a Babilônia, né, que é a cabeça de ouro. Leões alados eram uma forma comum de arte babilônica, tá, gente? Frequentemente colocados na estrada de edifícios públicos importantes. Vamos para o verso 5. E continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, que é semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: Ó, levanta-te e devora muita carne. Quem é esse segundo? Segundo é uma alusão à junção dos medos
com os persas, com um apetite voraz. O lado levantado, ele pode representar a posição persa, tá, gente? Que era superior. E as 3 costelas, possivelmente, elas apontam para a conquista persa sobre a Lídia, em 546 antes da Era Comum, sobre a Babilônia, em 539 antes da Era Comum, e sobre o Egito, em 525 antes da Era Comum, tá? Verso 6 de Daniel. E depois disso, eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Ó, o terceiro, pessoal, alguns teólogos, eles atribuem aos persas e seus 4 principais reis. Mas, na minha opinião, a opinião do Silvestre aqui, tem muito mais a ver com a Grécia, tá? Esse terceiro animal. Vou explicar por quê. Ó, o leopardo é conhecida pela sua rapidez, tá? Que lembra o quê? O Alexandre o Grande. Em 356 a 323 antes da Era Comum, ele conquistou o Império Persa com grande rapidez. Ele se confrontou com os persas em 3 batalhas principais. Primeira, foi junto ao Rio Grânico, em 334 antes da Era Comum, através da qual conquistou a entrada na Ásia Menor. Em Issus, em 333 antes da Era Comum, quando ele conseguiu ocupar a Síria, Canaã e o Egito. E o terceiro em Arbela, 331 antes da Era Comum, ele destruiu o último exército persa e seguiu em direção à Índia. Logo depois da sua morte prematura, aos 33 anos de idade, o império que ele havia estabelecido dividiu-se em 4 partes. A Macedônia sob Cassandro, a Trácia e a Ásia Menor sobre Lisímaco, o Egito sob Ptolomeu e a Síria, que é o lado norte, sob Seleuco. Beleza? Verso 7. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite. E eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Ó, pessoal, essa foto aqui, ó, essas fotos que eu coloquei abaixo, um amigo meu me mandou, tem até o pé dele aí na foto, mas é aquilo, eu gosto de trabalhar com fotos, para mostrar que é uma bíblia de estudo, tá? Que não é coisa da minha cabeça. Edições paulinas, inclusive, pode ir mais abaixo. Outra foto pode ir descendo. Aí, onde está grifado. Eu vou ler o comentário. Vou esperar aparecer aqui na tela da televisão para mim. Pode deixar pausado aí. Vai aparecer para mim agora. Ó. Aqui diz assim: o 4º reino, que são dos diadocos, não seria tão menos sob como os precedentes, não obstante entre meia dúzia de estados e alguns deles o dos Seleucidas, primasse, né, vem do Império do Alexandre, né, Magno, um deles o dos Seleucidas, primasse por extensão e força, de sorte a poder ser comparado ao ferro, tá? Aí fala um pouquinho aqui dos reinantes da Síria e etc, do Egito e da Síria. Pode ir mais abaixo, que tem a outra foto. Isso. Vou esperar aparecer aqui para mim ler melhor. Que aqui é um pouquinho atrasado para mim. Agora está vindo. Ó, o 4º animal, sem nome, por ser puramente, né, representa a Síria, que depois dos primeiros, tá? Datas de sucessão, vence, não ficou muito boa a foto. O Antíoco IV, 11º chifre, etc. Ó, vocês podem ver, pessoal, que é um comentário de uma Bíblia de estudo, tá? Pessoas que estudam e têm essa visão desse 4º animal, que é aquilo que eu falei no capítulo 2. É a divisão que saiu da Grécia, porém não é a Grécia o 4º animal, tá? Era um reino dividido, que se espalhou pelos 4 cantos, que tem o lado, o sul, né? Inclusive o capítulo 11 fala sobre o rei do sul, que é os Ptolomeus ali, que cuidam da parte do Egito, e os Seleucidas ali, que é a região norte,
que tem a Síria, tá bom? Ó, isso aí só foi para mostrar para vocês que não sou eu que estou inventando, tá? Pode baixar mais aí, o Yehudá. Porque às vezes a gente fala assim, as pessoas pensam, esse cara aí tá dando a opinião dele, né? Mas não é bem assim, pessoal. Eu tenho base no que eu estou falando. Agora, o terrível quarto animal será Roma? Como sabemos no capítulo 2, era um reino dividido. Logo, então, é impossível ser Roma. Mas quem seria? Era a divisão posterior desses 4 reis. Temos o Império Ptolemaico e Seleucida. Essa foto também aí, ó, tá mostrando, tá? Não fui eu que fiz essa foto, não fui eu que reproduzi, para vocês verem que também pessoas pensam assim. Vai até ali os Ptolomeus e os Seleucidas. Aqui é uma foto do livro do Flávio José, onde ele fala, né, da queda do rei Alexandre e depois como se dividiu tudo isso. Alexandre o Grande morreu depois de vencer os persas e tratar Jerusalém de modo como falamos. Seu império foi dividido entre os chefes de seu exército. Antígono recebeu a Ásia, Seleuco a Babilônia e as nações vizinhas, Lisímaco, Helesponto, Cassandro a Macedônia, Ptolomeu, filho de Lago, etc. Essa é toda a divisão ali. Pode ir baixando. Você vê que eles conquistaram praticamente o mundo conhecido da época. Ó, depois desses 4, houveram vários reis, no qual tornaram um reino dividido entre o sul e o norte. Os 10 chifres, pessoal, possivelmente são uma referência aos 10 reis do norte, tá? Pode ser os Seleucidas. Vamos ver mais abaixo.